Quando eu falei quadro de ferramenta modular, é exatamente isso aqui que eu quis dizer, ó. Reparem que nas serras tem um mini quadro. Todas as serras são fixadas em um mini quadro. Todos os martelos são fixados em outro mini quadro. Todos os macetes, que são esses martelos de madeira, também são fixados em outro. Enfim, eu separo por seções. E aí, pessoal? Tudo bem? Como é que vocês estão? Estão preparados para mais uma aula de marcenaria? Primeiro, né, para quem não me conhece, eu queria começar aqui, como sempre, as nossas aulas, queria começar me apresentando para você. Bom, meu nome é Gustavo Falcão, eu sou o fundador do canal Design Oficina e, obviamente, já aproveita para deixar aquele like na live. Bom, que isso vai dar uma força aqui para a gente, a live vai ser mais distribuída para mais gente consegue aprender a fazer parte desse nosso movimento, fui eu que fiz. Beleza? É o nosso movimento que a gente está construindo da marcenaria, cara. Então é o seguinte, a nossa aula hoje é como organizar a sua oficina num espaço pequeno. Então, sobre o que é a nossa aula de hoje? Bom, é sobre você entender as suas necessidades e as suas possibilidades. Na verdade, cada caso é um caso, né? Então você vai ter que entender, para projetar o seu espaço, você vai ter que entender o que você precisa e o que você pode, né? Nem sempre a gente vai poder fazer o que a gente quer ou o que a gente precisa. Então, é uma união dessas duas coisas, é meio que uma balança, tá certo? Outra coisa também é para você entender que você vai fazer a sua oficina de uma forma planejada, você vai montar ela de uma forma planejada, tá certo? Você vai combinar espaços e ferramentas para você visar a maior eficiência do seu espaço de trabalho, tá certo? Bom, e o que não é essa aula de hoje? Bom, essa aula não esse assunto que a gente vai trazer aqui não é preciosismo. O que eu quero dizer com isso? Não é uma coisa supérflua que você pode simplesmente ignorar. Ah, pra quê, cara? Acho que é muita coisa, né? Ficar negócio de planejar a oficina. E você vai ver aqui ao longo dessa aula que é sim uma coisa muito importante, vai te trazer muitos benefícios. Então, se você está pensando que é um detalhe, eu pensaria duas vezes, beleza? Outra coisa também, essa aula não é sobre organização diária. O que eu quero dizer com organização diária? Organização diária é quando você tem uma oficina, independente de estar organizada ou não, de ser planejado ou não, é você limpar ali o seu espaço de trabalho quando você termina de fazer alguma coisa, você aspirar o pó e tudo mais. Não é sobre isso. A gente vai falar aqui hoje sobre planejamento de espaço. Tá? Então, você tem que entender tudo o que vai acontecer naquele espaço para você tomar as melhores decisões. Por que esse assunto, por que a gente trouxe esse assunto aqui hoje? Por que é importante a gente falar sobre isso? Eu não sei se você já ouviu falar, mas organização gera eficiência. Vamos trazer uma comparação aqui que a maioria das pessoas já passou hoje em dia, que é o seguinte. Imagina que você está fazendo alguma coisa no seu computador aí, tem um monte de arquivo para jogar naquela pasta. E numa pasta tem um monte de subdivisão de várias pastas. Eu tenho certeza que já passou por isso. Quando você não organiza direito aquelas pastas, com nome, né, tudo direitinho, subpasta, você se perde muito, você demora muito para chegar no teu objetivo. Então você fica perdendo tempo em coisas que não são importantes, né? Você procurar coisa. Então quando está tudo organizado, quando você planeja tanto uma oficina quanto outras coisas, você tem muito mais eficiência. Então essa organização gera a eficiência para você. Outra coisa também, a agilidade entre os processos, ela anima quem está fazendo as coisas, né? Anima o robista. Tudo fica mais interessante. Porque assim, se você não tem uma oficina organizada, você vai perder muito tempo em coisa que é chata. E é procurar ferramenta. Ah, onde é que eu botei? Onde é que tá? Onde é que eu deixei? Isso é muito ruim, tá? E não se engane, assim, você vai procurar ferramenta, nesse caso que eu tô falando, se você não tiver um bom planejamento de oficina, tanto quando ela estiver paradinha, quando depois que você já usou e guardou. Porque se ela não tem o lugar certo, tu vai guardar em qualquer lugar. E aí para achar aquilo de novo? É complicado, né? O que mais? Quando você planeja a tua oficina, você usa as ferramentas certas. Você depende menos de improviso. Cara, eu passo por isso até com uma certa frequência, porque eu já falei algumas vezes aqui no canal que eu tenho mais de uma oficina, e às vezes eu levo coisas daqui para lá, de lá para cá, e às vezes eu não acho muito bem aquele negócio, não sei se está aqui, não sei se está ali, e eu perco tempo procurando. E o que eu acabo fazendo quando eu não acho uma ferramenta? Eu acabo improvisando. De repente eu preciso usar uma broca de um tamanho tal, não tenho que usar outra broca, tenho que fazer um improviso, fazer um furo maior, um furo menor e alargar. Então, isso acaba prejudicando o teu trabalho. Acaba sendo ruim, né? Porque quando você faz esse tipo de coisa, ou melhor, quando você planeja a sua oficina,
o resultado dos projetos fica muito melhor. Você depende menos de improviso, você tem mais foco para fazer o trabalho e não ficar procurando as coisas. Então, o resultado de tudo sai melhor e muito mais prazeroso. Porque vamos combinar, né? É muito chato você ficar parando o negócio no meio para ficar procurando ferramenta. Isso, para mim, pessoalmente, me estressa um pouquinho até. Eu sempre gosto de falar um pouquinho aqui do que acontece comigo, enfim, das experiências que eu tenho. Eu já tive alguns formatos de oficina diferentes. Eu já tive oficinas maiores, já tive oficinas menores. Eu já tive um galpão de 200 metros quadrados como oficina. E é engraçado, né? Quando você tem muito espaço, você pensa, pô, beleza, aí eu não tenho mais problema. Vai ser fácil, eu tenho muito espaço, eu posso botar muita coisa. Mas mesmo com muito espaço, a organização é extremamente importante. Quando a gente começar a destrinchar os pontos, você vai entender por que eu estou falando isso. Bom, mas o que eu cheguei de conclusão? Eu percebi que quando você tem um espaço pequeno, quando a tua oficina é menor, é muito mais importante você dar foco nas coisas mais importantes. É interessante você não ter um monte de coisa, né? Tudo que eu quero ter de ferramenta, tudo que eu quero ter de máquina, eu vou ter. Não cai nesse erro, tá? Foca o teu planejamento de espaço, a tua organização nas coisas que você mais usa. Como, por exemplo, para mim, né? A maioria das pessoas usa muito, né? Porque, por exemplo, a serra circular é uma das máquinas mais utilizadas. Mas no meu caso, não só é a máquina que eu mais uso, é a máquina que eu mais gosto de trabalhar. Então, as minhas oficinas têm um espaço muito confortável dedicado à serra circular. Tá? Eu não abro mão disso. E o que mais? Você ter um fácil acesso às tuas ferramentas vai te ajudar muito. Como eu já falei, você vai ter mais vontade de construir, os seus projetos vão ser mais ágeis, mais rápidos, mais bem feitos. E você pode até estar pensando, pô, mas eu fazer o projeto mais rápido, eu estou fazendo um projeto por hobby, eu quero me divertir, por que eu quero que seja mais rápido? Na verdade, o projeto vai ser mais rápido porque você vai perder menos tempo em coisas que não têm importância. Como eu já falei, como por exemplo, ficar procurando ferramenta. Ninguém quer se alongar fazendo isso. Isso é um detalhe que você pode eliminar. Se você tiver tudo bem organizado, você sabe onde estão as coisas, você não perde esse tipo de tempo. O que mais? Algumas inseguranças que podem surgir. Sempre surgem algumas inseguranças, independente do assunto que a gente está falando. Então, eu tenho certeza que pode estar na cabeça de alguns de vocês o seguinte. Bom, o meu espaço é muito pequeno para fazer marcenaria. Eu não tenho nem como fazer marcenaria, eu moro em apartamento. E é aí que você se engana, porque eu também moro em apartamento. A minha oficina hoje em dia é em apartamento. Aliás, as duas oficinas que eu tenho hoje em dia é em apartamento. Uma é um pouquinho maior, outra bem menorzinha, eu tenho que me virar naquele espaço. A que é bem menor, já teve várias configurações diferentes, dependendo do tipo de trabalho que eu estava fazendo, dependendo do tipo de foco que eu tinha naquele momento, se eu produzia projetos menores, se eu produzia coisas maiores, enfim. Praticamente não existe limitação, tá? Tem gente que fala, eu tenho espaço muito pequeno. Eu já vi muita gente fazendo marcenaria em espaços pequenos demais, sabe? Improvisados, assim, e rolando muita coisa. Então, de novo, a organização vai ser importantíssima nesse momento, até para te trazer conforto e, prazer, né, de fazer tuas marcenarias. Senão, também não adianta muito. O que mais? Outra insegurança que surge. Eu não sei bem como operar cada máquina, né? O que eu vou precisar para operar a máquina? Quanto de espaço que eu vou precisar? Que tipo de atividade que ela realiza, tá? Já vou falar um pouquinho melhor disso, mas realmente, cada máquina tem uma necessidade diferente. A gente pode até separar, e já vamos destrinchar isso, em máquinas estacionárias e máquinas manuais, mas todas elas vão precisar de um planejamento, né? De você entender um pouco o que ela precisa para você planejar o seu espaço. Eu não sei bem como tirar o melhor proveito do espaço que eu tenho. Na verdade, essa é a dúvida principal, né? Essa é a grande questão. Porque muita gente que acompanha aqui no canal até tem um espacinho para fazer marcenaria, mas não sabe como se organizar direito, não sabe como tirar o melhor proveito daquele espaço. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, eu tenho certeza que a sua cabeça vai sair melhor daqui. Eu sempre gosto também de falar do jeito errado de você encarar essa situação toda. Bom, eu acho que uma coisa um pouco complicada, a gente está falando aqui de planejamento, mas você planejar muito a sua oficina sem você ter usado as coisas antes, o espaço, as máquinas, ter feito algum projeto, né? Se você realmente tem muito pouca experiência e não sabe, não sabe operar, mas não tem muita ciência do que precisa, né? Eu começaria fazendo, tá? Pega o espacinho que você tem e faz algumas coisas, faz alguns projetos, e aí você vai entendendo um pouco a necessidade de cada máquina, um pouco a necessidade de cada processo, e isso vai te ajudar muito na hora de você planejar, beleza? Eu jamais conseguiria planejar uma oficina se eu não tivesse passado pelas experiências que eu passei com as máquinas, né? Porque você fica meio que às cegas. Outra coisa que eu também acho um pouquinho complicada é você comprar muita coisa sem saber se você vai ter espaço para usar, né? E isso passa pelas máquinas estacionárias,
passa por bancadas de trabalho, armários. Armário, então, é uma coisa que eu, sinceramente, nem gosto muito de usar, porque ocupa muito espaço. Mas então, você sair comprando muita coisa, né? Eu vejo isso acontecendo às vezes, pessoas empolgadas e saem comprando um monte de coisa ali, não tem muita ciência, né? Não tem muita noção. Pô, será que vai caber? Será que eu vou ter espaço para usar isso tudo? Porque, assim, não é só o espaço que as próprias máquinas ocupam, não. Beleza? O que mais? Uma coisa, cara, isso aqui, presta bem atenção nisso. Você copiar o modelo de oficina de outra pessoa é um erro, cara. Isso é muito errado, por quê? Ninguém tem o mesmo espaço, ninguém tem as mesmas máquinas, ninguém tem as mesmas habilidades, os mesmos gostos. Tá? Eu tenho um gosto diferente do teu. Às vezes tu vai dar prioridade para uma máquina X, eu vou dar prioridade para a máquina Y, como eu já te falei. Eu dou prioridade para a serra circular, nesse momento da minha vida. Eu dou prioridade. Porque é a máquina que eu mais uso, é a máquina que eu mais gosto, que faz milhares e milhares de coisas que eu uso bastante. Então, não copie o modelo de oficina de cada um. Por isso que essa aula aqui é importante, para você entender os pontos que você tem que levar em consideração antes de projetar a sua oficina. Bom, então vamos entrar agora realmente nos pontos chaves, ou melhor, do jeito certo de você encarar todo esse tema aqui que a gente está trazendo. Quais são os pontos chaves dessa organização da oficina? Bom, bota aí na tua cabeça, duas coisas. As atividades que você vai realizar dentro daquela oficina, dentro daquele espaço de trabalho e o armazenamento das coisas. Então, de uma forma bem geral, se você for pensar, é isso que você vai ter que se preocupar. Né? O que você vai ter que guardar e quanto de espaço que você vai precisar. Né? O que você vai fazer ali dentro? Que tipo de atividade que você vai realizar, né, dentro do seu espaço de trabalho. Então, vamos ver um pouquinho aqui as atividades. Bom, eu separei alguns pontos dentro de atividades para a gente focar, que são as máquinas, bancada de trabalho, iluminação e eletricidade. Falando um pouquinho das máquinas, vamos separar em máquinas estacionárias e máquinas manuais, né? Porque a gente está falando o tempo todo falando de espaço. Então, aquelas atividades vão ocupar certo espaço enquanto estão sendo realizadas. E, obviamente, é uma relação muito diferente das estacionárias para as manuais. Bom, em relação às máquinas estacionárias, elas são um elemento fixo no espaço. Né? Elas ficam paradas, estacionárias, né? Estacionadas no chão ou em cima de uma bancada, mas não são máquinas que a gente vai guardar. Então, elas precisam de um pouco mais de cuidado nesse ponto. Mas tem um detalhe bem importante. Você vai ter que pensar não só no espaço que aquela máquina ocupa, como também no espaço que a madeira ocupa para realizar determinado processo naquela máquina. Vou dar o exemplo de novo da serra circular, que para mim é a máquina que mais ocupa espaço, mesmo você tendo uma serra circular pequena. Por quê? O que acontece? Vamos dizer que você vai cortar um pedaço de madeira na serra circular. Vamos botar um pedaço de madeira não muito grande, também não muito pequeno, 1 metro de madeira. Tá? Então a serra circular tem 60 centímetros de profundidade, 60 por 60, né, a bancadinha. A madeira de 1 metro vai começar antes da serra e vai terminar depois da serra. Então você vai ter que ter um espaço de 1 metro pelo menos antes da serra e de 1 metro pelo menos depois da serra. Isso se for um pedaço de madeira de 1 metro, certo? Do lado também não é muito diferente. Se você trabalha com chapas mais largas, por exemplo, a chapa de condensado tem uns 60 de largura. Né? Muito difícil você conseguir cortar uma chapa de condensado inteiro se você tem oficina dentro de casa ou dentro do apartamento. Mas a gente tem que levar isso em consideração. De repente, você precisa fazer esse tipo de coisa, de repente você tem um pouquinho mais de espaço. Então, eu preciso trazer esse tipo de questão aqui. Você vai precisar de espaço tanto nas laterais quanto na frente e atrás, por exemplo, da serra circular. Tá? Muito mais na frente e atrás do que nos lados, mas mesmo assim, você não pode esquecer disso, porque se você botar coisas muito próximas à serra, você não vai ter um bom manejo. Tá? Outra coisa, muitas vezes você anda da frente para a parte de trás da serra enquanto você está cortando. Então você está passando uma peça e tal, às vezes você vai para a parte de trás para dar uma ajeitada, para isso, para aquilo. Então você precisa de espaço ao redor da máquina, tá? Não é só a própria máquina. Por exemplo, uma serra meia esquadria ou então uma furadeira de bancada, elas são máquinas, principalmente furadeiras de bancada, bem enxuta, né? É uma máquina pequena, você bota ali em cima da bancada. Agora, o pedaço de madeira que você apoia para furar ali, ele pode, sei lá, ter 2 metros para um lado e 2 metros para o outro. Então, ocupa-se espaço nas laterais. Aí você vai falar, pô, mas eu não tenho 2 metros para um lado e para o outro. Não, é claro, eu também não tenho 2 metros para um lado e para o outro. Mas isso você tem que levar em consideração. Às vezes você bota a máquina numa posição que tem, sei lá, menos de 1 metro para o lado, mas tem bastante mais espaço para o outro. Eu gosto de fazer isso, né, quando a gente está um pouco limitado. Então você bota, sei lá, menos de 1 metro para o lado e o máximo de espaço para o outro, que aí você consegue girar a sua madeira, né, dependendo da situação.
mas isso não pode, você não pode deixar de levar isso em consideração, beleza? Outra coisa bem interessante que eu só fui começar a perceber isso quando eu comecei a projetar a minha oficina grande mesmo, oficina de galpão, né? Na época eu dei aula de marcenaria presencial. O que acontece? Algumas máquinas, elas têm alturas diferentes uma da outra, tá? Aliás, a maioria, né? Porque, enfim, são máquinas diferentes. Mas é muito, muito interessante que essas máquinas tenham mais ou menos a mesma altura. Vamos colocar uma situação que é a seguinte: você está passando um pedaço de madeira na serra circular e tem uma máquina na frente. Se aquela máquina for da mesma altura, vamos supor, sei lá, uma tupia estacionária, né? Digamos que ela tem só aquela mesa lisa e não está com o cabeçote da tupia para cima, está abaixado. Se ela está na mesma altura da serra circular, ela não vai atrapalhar a madeira de passar, não só não vai atrapalhar, como ela vai virar um apoio, tá? Se ela está mais baixa, beleza, vai passar por cima. Se ela está mais alta, a peça vai bater nela. Então você tem que também levar em consideração a altura das máquinas e a profundidade vai muito no caso das máquinas estarem encostadas na parede. Como, por exemplo, você bota um bancadão para botar furadeira de bancada e uma meia esquadria. Eu já trabalhei com essas duas máquinas próximas uma da outra porque eu entendi que se você bota uma mais para frente e outra mais para trás, a madeira consegue passar livre através de uma máquina, né? Você vai usinar em uma e ela passa livre através da outra. E a mesma coisa na outra. Então, leve em consideração esse tipo de coisa. Às vezes você está com uma máquina muito próxima e fala, porra, não dá, não vou conseguir botar. Mas aí você começa a fazer medição de profundidade, de altura, e você vê que uma madeira apoiada ali não vai atrapalhar, né? A outra máquina não vai atrapalhar a primeira. Então, leve isso em consideração que você pode ganhar um bom espaço nesse quesito também. Beleza? Falando um pouquinho agora das máquinas manuais. As máquinas manuais, elas não demandam um espaço físico, né? Você não vai ter elas fixas no teu espaço como a estacionária. Mas você vai precisar de um espaço para movimentar o teu corpo, né? Imagina que você está tupiando uma peça de madeira aí que está em cima da sua bancada. A peça tem, sei lá, 1,5 m. Você vai ter que andar através daquela peça enquanto você está operando a tupia, né? Porque você vai fazer um corte de fora a fora, ou melhor, uma usinagem de fora a fora. Sempre quando eu estou trabalhando, por exemplo, no torno, um torninho de bancada, com alguma serra manual, digamos com um arco-serra, estou cortando uma peça. É até frequente eu botar coisa em cima da minha bancada, porque o torno fica na ponta da bancada. Você bota coisa em cima da bancada, quando você vai cortar um negócio no torno, a serra fica batendo, né? O arco-serra fica batendo em alguma coisa. Fica limitado por aquilo. Então, não é legal. E não só na frente, atrás também. Você, muitas vezes, precisa posicionar o teu corpo de uma maneira para você ter força, entendeu? Para você ganhar pegada naquilo. Se você não tem espaço atrás, muitas vezes você não consegue ter uma base de apoio. E é muito ruim, tá? Então, por isso que eu falei, é bom você dar uma testada antes nas coisas para ver, porque hoje em dia eu sei disso. Hoje em dia eu sei que eu tenho que posicionar meu corpo assim assado, que eu preciso de espaço atrás, espaço na frente, mesmo que aquele negócio, aquela máquina, aquela ferramenta não ocupe esse espaço. Eu vou precisar daquele espaço para movimentar o meu corpo. Beleza? Bom, mas as máquinas manuais precisam de armazenamento. Então, vai com um probleminha, uma questãozinha um pouquinho diferente das estacionárias. Mas mesmo assim, essa questão do espaço que elas ocupam, que a atividade delas ocupa, é muito importante para você se atentar, tá certo? Bom, vamos agora falar das bancadas de trabalho. Por quê? Porque, cara, a maioria das atividades que você vai fazer na sua oficina, a maioria das interferências, dos processos, vão ser na bancada de trabalho. Se você não está fazendo alguma coisa nas máquinas estacionárias, 90 ou 100% de certeza que você vai estar fazendo elas em cima da sua bancada de trabalho. É ou não é? Pensa bem, o que você poderia estar fazendo, aonde mais você vai fazer. Então, você vai fazer. Inclusive, as máquinas manuais, todas elas, eu ia falar praticamente, mas eu acho que não é praticamente, todas elas mesmo você vai operar, botando a tua madeira na sua bancada de trabalho, prendendo aquela madeira e operando a sua máquina manual. Então, horas estacionárias, tudo que você vai fazer vai acontecer aqui em cima da bancada de trabalho. Além disso, a bancada de trabalho vai acabar sendo um apoio para várias coisas. Como assim várias coisas? Bom, enquanto você faz um projeto, você pega a ferramenta aqui, você pega um material de marcação, medição, um insumo, um pedaço de lixa, um pedaço de madeira, um calço, isso e aquilo, quando você vê, tua bancada tá cheia de coisa. Isso é comum, porque a gente vai usando as coisas. E é praticamente impossível. Você pega, usa uma coisa e guarda, pega, usa e guarda. Não é nem eficiente. É legal você fazer um processo, terminou o processo, pega aquilo tudo e guarda. Então, aquilo tudo vai precisar de um lugar para ele ser apoiado, certo? Então, você vai acabar apoiando isso ou na sua bancada de trabalho ou em algum outro lugar, né? Eu até botei aqui. É interessante que a bancada fique livre ao longo do processo,
Porque você vai ter que movimentar a sua peça, você vai ter que prender ela num lugar, no outro. Se a sua bancada está cheia de coisa, isso acaba não sendo muito vantajoso. Então a gente já vai falar aqui um pouquinho mais, mas é muito interessante você ter também uma bancada auxiliar. Nem sempre vai ser possível, tá? Eu, por exemplo, na minha oficina menor, eu tenho uma bancada para as máquinas estacionárias de bancada, como eu falei, furadeira e meia esquadria. Eu tenho a serra circular, que eu às vezes boto um pedaço de madeira em cima e uso de bancada de trabalho. E tem uma bancadinha ali muito improvisada que já está para sair há muito tempo. Então, assim, a minha bancada de trabalho, eu já estou para refazer, né? Porque, enfim, novas configurações de oficina vão pedindo novos projetos. E essa nova configuração eu ainda não fiz uma bancada de trabalho legal para ela. Eu estou tendo até que, pelo pouco espaço que eu tenho, eu estou tendo que entender como é que eu vou fazer com a serra circular. Se eu vou introduzir ela dentro da minha bancada de trabalho, se eu vou fazer uma bancada menor para se completar com a serra circular. Mas a sua bancada vai ser o apoio para muita coisa, vai ser onde você vai realizar a maior parte das atividades. E eu botei aqui algumas medidas mínimas, digamos assim, para você ter uma bancada. Claro que isso aqui não é uma regra, cada um vai ter suas necessidades, mas eu botei profundidade 50 centímetros, largura 80 e a altura, botei a altura padrão, né, de bancada. Você pode fazer um pouquinho menor, se você for mais baixo, pode fazer um pouquinho maior, mas geralmente uma altura padrão para você trabalhar em bancada em pé é 90 centímetros. Por que eu botei 50 e 80? Porque eu acho que 80 de largura é pouco, mas é o mínimo, assim, para você conseguir apoiar alguma coisa, fazer algum trabalho. E a profundidade é a mesma coisa, beleza? Então vamos para a próxima questão aqui em atividades. A gente já viu as máquinas, a gente já falou da bancada de trabalho, agora vamos para a parte de iluminação e eletricidade. Bom, você ter uma boa iluminação, ela vai ajudar e muito na sensação de organização da tua oficina. Ela já vai ajudar nisso de cara só de estar iluminado. Você já deve ter percebido isso. Quando você entra num lugar escuro, a sensação de desorganização, até de sujeira, não sei se é sujeira, mas de falta de limpeza, é comum, porque aquele lugar está escuro. Eu acho que remete muito a isso. Então você ter uma oficina bem iluminada ajuda bastante nessa sensação, fora que é imprescindível para você realizar um projeto, né? Você enxergar as coisas, senão, como é que você vai fazer, né? E às vezes você precisa de enxergar detalhes, milímetros, né? Coisas muito precisas. Então, ter uma boa iluminação vai ser importantíssimo. Bom, a questão da eletricidade. É muito importante que a eletricidade, seu esquema de eletricidade, esteja chegando nas máquinas estacionárias, tá? Que você tenha uma estrutura para chegar nas máquinas. Bom, já que a gente está falando disso, eu já vou abrir aqui para vocês. Eu não faria gambiarra, tá? Você ficar fazendo gambiarra de eletricidade na oficina é muito ruim. Não é prático, é perigoso, não tem ponto positivo. O único ponto positivo é você não ter que, entre aspas, gastar um tempo para executar uma boa elétrica para você. Mas, cara, é muito importante. E outra, te dá muito conforto e muita segurança você ter uma boa elétrica. Então, ó, eu gosto sempre de fazer a elétrica chegando nas máquinas estacionárias e de preferência com uma tomada exclusiva para cada máquina. E de preferência, um disjuntor exclusivo para cada máquina. Disjuntor é aquela chave, né, que a gente tem no quadro de energia da nossa casa. Por que é bom ter um disjuntor para cada máquina? Máquinas estacionárias, elas não só são mais caras, como elas também puxam mais eletricidade, né? Elas têm uma amperagem muitas vezes maior. Geralmente a gente bota afiações mais grossas chegando naquela máquina. Então, mesmo que tenha afinação mais fina, se você tiver uma descarga de eletricidade na corrente da tua casa, e do teu espaço de trabalho, e essa corrente chegar na máquina, pode queimar a máquina. E é para isso que os disjuntores servem. Você protege a sua máquina. Então, disjuntor é um negócio relativamente caro. Às vezes você vai pagar, sei lá, R$30 no disjuntor. Nem sei quanto é que tá caro, quanto é que tá hoje. Mas é muito mais barato que você perder uma máquina estacionária, né? Que, pra lá de R$1.000 cada máquina dessas. Então, eu não abro mão de ter um disjuntor para cada máquina. É uma coisa que, cara, desde que eu tenho a oficina grande, né? Galpãozão e tal, com muitas máquinas estacionárias, eu peguei essa mania e eu não abro mão disso. É muito importante mesmo. Então, uma tomada dedicada para cada máquina, de preferência com disjuntor, tá? Um disjuntor intercalando no meio do caminho entre a máquina e o quadro de energia da sua casa. Então, essas são as minhas dicas para a questão da máquina estacionária, beleza? É legal também nas máquinas manuais, por exemplo, você ter pelo menos um disjuntorzinho ali, sei lá, de 15 amperes protegendo as máquinas manuais. Então, você vai ter um esquema, como eu já botei aqui, você vai ter um esquema de tomadas espalhadas pela parede, né? Você tem um espaço, por menor que seja teu espaço, é importante você ter tomadas diversificadas. Então, você ter fácil acesso às tomadas. Por quê? Vamos lá, tu tá com uma máquina plugada aqui. Aí tu começa a ter um monte de máquina plugada ali, uma em cima da outra, né? Não é bom, cara. É bom você ter tomada atrás de você, na tua frente, porque você não fica com fio passando no meio da tua oficina. Outra coisa também, é muito importante você ter 110
E 220, eventualmente tu vai comprar aí uma máquina de 220 porque está mais barata, a 220 puxa menos energia, Então é legal você ter as duas tomadas e, óbvio, não se esquece de marcar a tomada 220, para você não correr risco de queimar nada. E mais um detalhe que eu acabei não botando aqui é o seguinte, e além das 220, de 110, é o seguinte, tenha também as tomadas de 10 e de 20 amperes. A tomada de 10 amperes é aquela comum, né? Tem na maioria dos eletrodomésticos. A de 20 amperes é aquela tomada grossona que nunca entra nas tomadas de 10, né? Aquele pino grosso. Por que é legal? Algumas máquinas vêm um pino de 20, né? A maioria com de 10, mas algumas com de 20. A maioria das pessoas pega um adaptador, enfia aquele pino de 20 no adaptador e bota numa tomada de 10 amperes. Cara, você está acabando com a proteção da tua máquina. Por que o cara vai botar lá na fábrica uma tomada de 20 para você chegar na tua casa, fazer uma gambiarra e transformar aquilo em 10? Tá errado, tá? Então, bote uma tomada de 20 amperes, confira a fiação aí. Muitas vezes a gente acaba usando a fiação de 2,5 para máquina pesada, mas eu acho que nem precisa disso tudo. Tem um tempo que eu estou até afastado desse lance da elétrica, nem vou entrar muito em detalhe aqui de amperagem e tudo mais. Dá uma conferida nisso, se você não tiver muita certeza, dá uma procurada no YouTube, conversa com alguém que entende, mas tome cuidado, cara, com as tuas máquinas, sabe? Organize bem o teu espaço de trabalho, você ter essa diversidade de tomadas, é muito confortável, é muito mais seguro para você trabalhar, certo? Então não se esqueça disso. 110, 220, 10 amperes, 20 amperes, evite gambiarras e diversifique bem a sua eletricidade, tá? Vai ser muito bom para você trabalhar. O que mais? Uma coisinha aqui para a gente pensar, algumas questões e algumas dicas. Bom, vamos lá. Para você começar a se perguntar aí na hora de você planejar a tua oficina. Como é que é o uso das máquinas manuais? Então, aquela coisa que eu falei, será que você vai precisar de espaço? Quanto de espaço? Né? Você vai se movimentar de que forma? Então, o que você vai precisar para fazer a atividade que aquela máquina está te proporcionando? O que mais? Como costumam ser as montagens dos meus produtos? Eu até botei aqui, na bancada ou no chão. Por que eu botei no chão? Você vai preferencialmente fazer suas montagens no chão? É claro que não. Mas é comum a gente estar montando um projeto maior, né? Uma mesa, um armário, alguma coisa um pouquinho maior. Não é sempre, mas eventualmente acontece. E a bancada, nossa bancada de trabalho é pequena. Às vezes não dá para aquele projeto ser montado ali em cima. Aí a gente vai para o chão mesmo. Não tem outro jeito. Mas eu botei aqui para você pensar nisso. Por que eu tô falando pra você pensar nisso? De repente você vai cair naquela situação que é o seguinte, ó. Meu espaço é desse tamanho. A minha bancada vai até tal tamanho. Ela não passa desse tamanho aqui. Beleza, agora tá na hora de você pensar. A maioria dos teus projetos, né, que pelo menos que você quer fazer aí, vão caber nessa bancada? Porque se não forem caber nessa bancada, você vai ter que deixar espaço de chão livre. Se você não deixar espaço livre no chão, não tiver espaço em cima da bancada, você não monta aquele móvel. Você não faz aquele móvel. Tá? Então, se não for em cima da bancada, vai ter que ser no chão. Então, você vai ter que saber disso na hora de projetar a sua oficina. Quanto de espaço você precisa para se movimentar entre as bancadas e as máquinas? Entre as bancadas e as máquinas. Não é na hora de você fazer as suas atividades. É andando daqui para ali, pega uma ferramenta, deixa uma madeira, pega isso, bota aquilo. Se você apertar muito o espaço entre as máquinas, se você tiver que ficar passando de lado, vai ser uma droga. Você vai encher o saco disso rapidinho e, enfim, você vai querer mudar a sua oficina, porque tem que ter fluidez, cara. Entendeu? Tem que ter fluidez, você conseguir passar para lá e para cá, você conseguir se movimentar direito, então você vai acabar até se machucando, não é legal. O que mais? Na hora de dar acabamento, você vai precisar de um espaço limpo. Você vai ter um espaço limpo? Como é que você vai fazer isso? Porque muitas vezes a gente tem uma oficina pequena e a gente esquece na hora de dar acabamento, tem que estar tudo limpo. Você tem que ter uma área de bancada limpa, o ar não pode estar cheio de poeira. Então o que a gente faz na maioria das vezes é o seguinte, termina as usinagens, espera aquela poeira baixar, aliás, até antes de esperar a poeira baixar, varre o espaço, porque varrer vai levantar poeira, dá aquela varrida no espaço, se possível, se você quiser, gostar, passa um aspirador de pó também, e aí espera a poeira baixar, né? Passa um paninho úmido na bancada, porque aquela poeira vai baixar e vai grudar na bancada, grudar não, mas vai assentar na bancada, passa um pano úmido e aí sim você pode começar o seu acabamento, beleza? Então, você tem que pensar nisso também, de repente você tem espaço aí, o suficiente, você vai querer fazer uma área exclusiva para acabamento. Pô, maravilhoso, me convida para ir na tua oficina, beleza? Já que falou da serra circular, eu estou na dúvida entre ela e uma serra de bancada Bosch. Qual recomenda para quem está iniciando? Seguinte, a serra circular que você falou deve ser manual, né? Você deve estar em dúvida entre uma serra circular manual e uma serra circular de bancada. Cara, eu não tenho dúvida. Para mim, a serra circular de bancada, se você tem espaço, é indiscutivelmente mais utilizada. É muito mais rápido de você operar, você consegue fazer a marcação de medida na própria bancada, né? Você ajeita a medida através do batente. Enfim, ela é muito melhor, cara, na minha opinião.
Principalmente para marcenaria criativa, que são projetos menores, mais experimentais, né? Você vira e mexe, quer fazer rebaixo, quer fazer um corte diferente. Então, a serra circular de bancada é extremamente versátil, tá? Se você tivesse na dúvida entre uma serra tico-tico e uma serra de bancada, circular de bancada, eu até perguntaria, né, quanto experiência você tem e tal, para entender se você já tem alguma intimidade com as máquinas, porque tem muita gente que prefere começar com a serra tico-tico. Ela é uma máquina mais fácil de operar, faz menos barulho, amedronta um pouquinho menos. Mas, na dúvida entre duas serras circulares, eu não tenho dúvida que eu escolheria a de bancada, tá certo? Beleza, agora vamos falar um pouquinho algumas dicas. Bom, quando você for planejar a sua oficina, algumas pessoas vão ter máquinas estacionárias, serra circular, eventualmente, sei lá, um desengrosso, e outras pessoas não, vão ficar só nas máquinas manuais, ou ao longo do tempo vão comprando. Bom, o que eu faria, né, o que eu gosto de fazer nas minhas oficinas? É você botar todas as máquinas de preferência na mesma altura. Ah, mas Gustavo, eu comprei uma serra circular que já vinha com pé, né? Ela já tem uma altura definida. Legal, ela já tem uma altura definida. E a bancada, a sua bancada de trabalho? Já está definida? Será que ela não pode ter a mesma altura da serra circular? E outra, será que você não consegue também elevar um pouquinho uma máquina, ou abaixar talvez seja um pouquinho mais difícil, mas elevar um pouquinho uma máquina para ela ficar na mesma altura uma da outra? Lembra que eu falei da compatibilidade das máquinas? Então, se você tem elas na mesma altura, não só elas não se atrapalham, porque quando você vai passar a madeira em uma, ela não bate na outra, como elas também servem de apoio uma para a outra. Então, cara, não tem coisa melhor do que você estar passando um pedaço de madeira gigante na serra circular e lá na frente dela ter um apoio. Por quê? Você passa aquilo como se estivesse passando uma madeira pequenininha, entendeu? Tá tudo apoiado, tá confortável, não tá pesando, não tá puxando. Então, as máquinas se auxiliarem nesse tipo de apoio é muito, muito bom. Não só máquina, bancada também, tá? Eventualmente, acontece muito também, quando a gente tem um pedaço de madeira muito grande, né? A gente que tem um espaço pequeno, não consegue passar na serra circular. Por quê? Não consegue entrar com um pedaço de 2 metros da serra e sair com um pedaço de 2 metros. O que a gente faz? A gente tem que apoiar numa bancada, apoiar em outra bancada e cortar com a serra circular manual, cortar com uma serra tico-tico. E vamos supor, a gente vai dividir essa madeira no meio, tá? Então um pedaço está apoiado na serra circular, outro pedaço tem que apoiar em outro lugar, né? Como é que você vai cortar isso no meio? Tem que ter outro apoio, então você vai ter que ter um cavalete, você vai ter que ter uma bancada de apoio, entendeu? Você vai ter que ter alguma outra opção aí para além da serra circular ou além da sua bancada de trabalho, né? Se tiver duas já está maravilhoso. Se não, um cavaletezinho vai muito bem também. Tá certo, pessoal? Bom, falamos agora das atividades, vamos para a parte de armazenamento. Vamos lá, na questão do armazenamento tem alguns pontos aqui que eu trouxe para vocês. Bom, para mim, o ponto mais importante do armazenamento é o quadro de ferramenta. O quadro de ferramenta ele vai agilizar muito, muito, muito o teu trabalho, tá? Ele ajuda muito a manter a tua oficina organizada. Porque é só você pensar, ó, tá tudo na tua frente. Você está olhando para tudo. Então pegou uma chave, usou, guardou. Muito rápido, muito fácil. Você não precisa ficar pensando onde está, você não perde tempo procurando, guardando e tal. Então, você ter um quadro de ferramenta, tem gente que abre mão disso. Eu não abro mão disso. Já há um bom tempo que eu não abro mão de ter um quadro de ferramentas. Uma das peças mais importantes da minha oficina. Tá? Agilidade, praticidade e fica até bonito, né? Até bonito não, fica maravilhosa a tua oficina. O quadro de ferramenta, quando é bem feito, ele dá um up muito legal no espaço. Eu gosto muito de ter acessos fáceis e livres para as ferramentas que estão no quadro de ferramenta, meu Deus, botando tudo no plural, estou me confundindo. E você ter um acesso livre para as suas ferramentas. O que eu quero dizer com acesso livre? Eu gosto sempre de botar a ferramenta no quadro de frente, de pegar ela de frente e botar de frente, tá? Esse negócio de, por exemplo, uma chave de fenda, você ter que puxar ela para cima, tirar o corpo todo da chave para ela ser liberada do quadro, né? Quando você bota alguma coisa num furo, por exemplo, para mim não funciona. Por quê? Como eu tenho pouco espaço, se eu resolvo tirar uma ferramenta para cima, ela vai bater na ferramenta que está em cima. Tá? Se eu puxo ela para frente, ela não bate em nada. Então isso é uma dica que eu te dou aqui. Né? Pense sempre num acesso livre, de preferência que ele saia para frente, né? Que você consiga pegá-la puxando. O que mais? Quadro de ferramenta modular ajuda demais. Na verdade, eu fiz um quadro de ferramenta para mim modular no passado, foi o primeiro que eu tenho e eu sinceramente estou adorando. Você pode pegar uma seção do quadro, por exemplo, chave de fenda, não vou usar agora, bota lá para o canto. Ah, eu vou usar a máquina tal, pega lá do canto e bota para perto. Então, o que é o quadro modular? É você ter pequenos quadrinhos de ferramenta e você consegue fazer ele encaixado na sua parede, digamos assim. Né? Você tem como fazer isso com uma coisa que a gente chama de mão amiga. Tá? Eu já vou mostrar um pouquinho melhor isso para vocês. Mas você tem como ter essa diversidade, então isso é muito legal.
que mais? O armazenamento de ferramentas, gabaritos, máquinas manuais. Tudo isso você vai conseguir botar no teu quadro de ferramenta, inclusive máquinas manuais. Eu uso o meu quadro de ferramenta também para botar as minhas máquinas manuais. Funciona muito bem. Beleza? Bancadas e mesas. Por que a bancada e a mesa está aqui também na parte de armazenamento que a gente viola na parte de atividades? Cara, porque você tem que aproveitar todo e qualquer espaço vazio que tiver na sua oficina. E assim, uma bancada, você utiliza o tampo dela, né? Então, do tampo para baixo, você tem um espaço gigantesco que você pode aproveitar para guardar diversas coisas, beleza? Então, minha dica, eu gosto muito de fazer um gaveteiro, né? Você faz um gaveteiro para botar num canto digamos assim, entre o tampo e a parte de baixo da bancada. Faz um gaveteiro, bota ali que você vai ter um monte de gaveta para ferramentas menores, vai ter tudo acessível ali na tua frente. E o resto da bancada, digamos que seja uma bancada de 1,20 m, você faz um gaveteiro aí de 40 centímetros e o resto pro lado você bota prateleiras, beleza? Prateleira para você guardar coisas maiores. Deixa de preferência uma prateleira livre para você guardar outros projetos. Então vamos destrinchar um pouquinho aqui a parte do gaveteiro. Gavetas pequenas e gavetas grandes. O que eu guardaria em gavetas pequenas? Por exemplo, ferramentas de máquina. O que é ferramenta de máquina? Ferramenta de máquina é broca, por exemplo, é a ferramenta da furadeira. Bit ou ponteiras são as ferramentas da parafusadeira. Fresa, disco de serra, lâmina de serra, rebolo. Tudo que vai na máquina, né, que a gente até acha às vezes que é um acessório, mas não, é uma ferramenta daquela máquina. Então tudo isso que eu falei, broca, bit, disco de serra, lâmina de serra, tudo isso é ferramenta de máquina que você vai ter que ter à mão, né? Você vai ter que ter diversas brocas, você vai ter que, sei lá, botar e tirar muitas vezes aí a lâmina da sua serra tico-tico de preferência, para guardar ela. Enfim, isso tudo é bom ter à mão, beleza? Outras coisas que você pode guardar ali nas suas gavetinhas que você vai usar muito. Folha de lixa, ferramenta de marcação e medição, como por exemplo esquadro, paquímetro, lápis, régua de metal, tudo isso tem que ter muito à mão. Sargento, grampo, caixa de parafuso e outros insumos menores, tá? Tudo isso pode ir em gavetas menores. Por que eu estou separando gaveta pequena e gaveta grande? Porque, cara, eu acho muito ruim você fazer tudo que é gaveta do mesmo tamanho, de altura, assim, né? E você chegar na gaveta que tem bastante espaço, só guardar coisa rasa. Então você vai estar perdendo espaço. Poderia estar fazendo duas gavetas, beleza? Então para marcenaria se usa muito gavetinha bem pequenininha mesmo. A gente guarda essas coisas menores. E gavetas grandes você pode usar para guardar suas máquinas manuais, que eu já fiz muito isso. Hoje em dia eu gosto de fazer ela no quadro. E você pode usar também para guardar insumos maiores, como por exemplo lata de tinta, tubo de cola, enfim, qualquer coisa, gabaritos. Qualquer coisa que for um pouquinho maior você pode guardar ali dentro das gavetas maiores. Inclusive sargento, grampo, né? Se você preferir organizar em gavetas maiores, né? Em vez de botar ele deitado, você bota ele em pezinho assim, ó, bota vários, já ocupa um espaço maior mesmo. E vamos lá, ver aqui a questão das prateleiras. E você completaria, por exemplo, a parte de baixo. Então, essas prateleiras, como eu falei, elas podem armazenar caixas com outros objetos, né? Com objetos grandes, como gabaritos ou, sei lá, pedaços de qualquer outra coisa, né? Insumos, como eu já falei aqui, lata, tubo de cola. E lembre-se, que eu sempre gosto de falar, de preferência deixe pelo menos uma dessas prateleiras vazias, vazias mesmo. Para que você vai ter que ter uma prateleira vazia? Durante o projeto, você vai gerar peças. Digamos que você comprou uma tábua de pinos para fazer um banco, sei lá. Você cortou todas aquelas peças já e você vai começar a fazer furação, lixamento, enfim, todas as outras usinagens. Você vai fazer isso tudo num dia? Na maioria das vezes a gente não faz tudo num dia. Então, durante o processo, você vai ter que ter espaço para guardar aquelas peças em algum lugar. Senão você vai deixar aquilo jogado em qualquer lugar, vai perder peça, vai machucar a peça. Você vai, às vezes, quer fazer uma outra coisa rapidinho, vai estar com a bancada ocupada. Então, cara, segue o que eu estou te falando. Deixa pelo menos uma prateleira vazia para você conseguir botar as suas peças durante o processo, beleza? Continuando aqui na parte de armazenamento, temos mais algumas questões, por exemplo, prateleiras e armários. Bom, eu não gosto muito de armário, porque eu acho que armário, além de dar um trabalho bem maior para fazer, enfim, tudo fica muito fechado, é bom para proteger da poeira? Mas é muito pouco prático, né? E você fica limitado, a porta e as laterais do armário limitam o seu espaço. Eu gosto de fazer prateleira. Todo o espaço livre da minha oficina que tem, eu boto prateleira. Então, cara, é muito mais fácil, muito mais rápido de você fazer. Você não precisa de porta, né? Tudo ali tá meio que num contexto de oficina, então vai ficar cheio de poeira mesmo, não tem problema. No meu caso, eu não acho que tem problema nenhum. Então, eu prefiro as prateleiras do que os armários, beleza? Gavetas.
Bom, como eu falei, você ter gavetas de tamanhos diferentes é muito interessante. E uma dica aqui, cara, importantíssima para gaveta é o seguinte: use corrediças telescópicas. Corrediça telescópica é aquela corrediça que flui muito bem, que corre muito melhor do que uma corrediça comum. E muito melhor ainda do que você ter um trilho de madeira. Tá? Antigamente se usava muito trilho de madeira, porque não tinha outra opção. Tá certo? Mas você ter as corrediças telescópicas é muito interessante para a gaveta, por quê? Você vai botar peso naquela gaveta. Lembra? Oficina, cara, é muita coisa de metal. Então aquilo vai ficar pesado. Eu tenho, vou mostrar já para vocês, tenho gaveta de parafuso que pesa mais de 20 quilos. Sério mesmo, a gaveta pesa mais de 20 quilos, porque tem muito ferro ali dentro. Então, cara, só de você puxar a gaveta, sabe, toda hora, puxa, empurra, é maior esforço se você não tem fluidez. Tá? Então, a minha dica é essa: não deixe de usar corrediça telescópica. Vai pagar um pouquinho mais caro, mas vai valer cada centavo. Caixas. Bom, a caixa é o seguinte: onde é que você vai botar essa caixa? Vai ser lá na parte de cima? Você vai botar em cima da tua cabeça, sei lá, na prateleira? Beleza, não tem problema nenhum, mas toma cuidado com o peso que você vai botar naquela caixa. Se você começa a encher muito uma caixa de peso, quando você vai tirar, fica um pouco perigoso. Às vezes, se a caixa é meio, sei lá, eu costumo usar muito, antes de fazer as definitivas, uso muito provisória a caixa de sapato. Às vezes ela tá ótima, rígida, bonitinha, aos poucos ela vai perdendo aquela rigidez, vai ficando molenga e, cara, você tá cheio de material ali dentro, né? Às vezes você pega aquele negócio e o negócio desmantela na tua mão. Então, toma um pouquinho de cuidado com as caixas, tá? Eu gosto muito de caixa, por exemplo, caixa de feira para botar no chão e armazenar pedaços de madeira. Tá? Eu gosto muito disso, porque eu acho que funciona bem. Você consegue aproveitar bem o teu espaço e fica bem organizado. E nichos, você pode ter também nicho. Nicho é praticamente um armário, só que sem porta. Para que eu uso nicho? Eu uso também nicho embaixo, por exemplo, da minha bancada de apoio, né? A bancada que apoia as máquinas estacionárias. Eu tenho nichos embaixo dela que eu espeto madeiras. Espeto porque são madeiras em ripas, né? Então são ripas de madeira que eu boto ali, né? Você vai ter diversos formatos de madeira que vão sobrar dos teus projetos. Ou que você vai catar na rua, ou que sei lá, que você vai ter aí na sua oficina. Então você ter diferentes formatos de armazenamento também é interessante para a tua organização. Bom, então, fazer o seguinte, pessoal, eu quero mostrar aqui alguns exemplos para vocês, alguns vídeos, algumas fotos de como eu faço na minha oficina, tá? Só para dar uma inspirada aí para vocês nessa questão. Primeiro eu vou mostrar para vocês isso daqui, ó. O que é isso daqui? Isso é o que eu estava falando para vocês das gavetas com muito peso, com corrediça telescópica. Essas gavetas aí, ó, dá uma olhadinha, cara. Olha a quantidade de parafuso que tem nessa gaveta. Essa gaveta pesa fácil mais de 20 quilos. Fácil. Então, se eu não tivesse, por exemplo, essas corrediças telescópicas aqui, toda vez que eu fosse puxar essa gaveta, e eu faço isso pra caramba, ia ser um peso danado. Puxa, empurra e tal, não sei o quê. Não, cara, corrediça telescópica, ó, só no dedinho, entendeu? Só puxo bem leve, empurro bem leve, bem tranquilo. Então, eu faço muita questão de ter esse tipo de coisa, ó. Mais uma gaveta de insumo com, cara, metal demais aqui, tem muita coisa aqui. Então, outra também, uma curiosidade que também, gaveta mais de escritório mesmo, também muita coisa de cola e tudo, coisas auxiliares, né? Que ficam nesse armário aqui. Esse armário, por acaso, nem fica dentro da minha oficina. É tanta coisa que às vezes a gente tem que botar coisa fora da oficina mesmo. Enfim, série de gavetas aqui, todas com corrediça telescópica. É uma coisa que, pra mim, funciona demais. Beleza? Agora eu vou passar um videozinho aqui pra vocês, pra gente falar dessa questão da organização. Eu quero começar por aqui, ó. Essa bancadinha que vocês estão vendo aqui, aliás, eu acho que vocês não estão vendo meu mouse, né? Eu sempre acho que dá pra ver o mouse, mas não dá pra ver. Essa bancadinha branca que vocês estão vendo é uma bancada que está muito improvisada na minha oficina. Ela já está tendo que sair daí há um bom tempo. Mas olha aqui debaixo dessa bancada, ó, o que eu falei das caixas de madeira. Aqui tem uma caixa de madeira e uma caixa de metal. E as duas eu uso para guardar, por exemplo, essas madeiras que são pequenas pranchas de madeira, né? Que não fica muito fina, como uma ripa, fica um pouquinho mais larga, então você tem que acabar botando isso em algum lugar. Então eu gosto de botar umas caixas no chão. E onde é que está essa caixa? Está debaixo de uma bancada de apoio. Então, eu estou aproveitando aquele espaço debaixo da minha bancada de apoio. Como eu falei, essa bancada já esteve apoiando máquinas e tal, mas hoje em dia ela está simplesmente improvisada. Ela está, sei lá, não está fazendo nada aí. Eu preciso otimizar melhor esse espaço, tá? O que mais? Vendo um pouquinho mais aqui, ó. Madeiras, outras madeiras também. Separei aqui em compensado e pinos, madeira maciça. E mais aqui em cima, olha só, temos a bancada e logo em cima da bancada, veja bem, ó, logo em cima da bancada, e eu até aproveito aqui para
em cima da bancada, né, que tem essa prateleira, eu aproveito para botar a iluminação debaixo da prateleira, que ela ilumina direto na bancada, e é bem interessante. Não é o caso dessa luz que vocês estão vendo. Essa luz que vocês estão vendo, ela está direcionada ali para o meu cenário, enfim, é iluminação de vídeo, tá? Outra coisa. Mas vejam bem, ó, nessas prateleiras, olha só, tudo aberto, cara. Isso, imagina se eu tivesse porta aqui. Ia me atrapalhar pra caramba. Eu não ia conseguir botar essas coisas meio que sobrando um pouco aqui pra fora, sabe? Eu faço muito isso. Não tem muito jeito às vezes. Tá tudo muito improvisado, tem caixa de papelão misturado com caixa de madeira, misturado com outras coisas, não é o ideal, não é como eu gostaria de estar, nunca tá 100%, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam? É o aproveitamento de espaço, o uso das prateleiras, o uso também de caixas. Olha essas caixas de madeira que tem aqui, ó. Essas caixas vieram lá da minha oficina antiga, né? Da minha oficina grandona lá. Então, isso aqui eram gavetinhas que a gente usava para organizar algumas coisas, né? Eu aproveitei algumas delas. Então, para mim aqui, se eu fosse fazer do zero, eu faria várias caixas, né, da altura aqui entre uma prateleira ou outra. Imagina, tem 30 centímetros. Faria várias caixas com 29 centímetros. Iguais, do mesmo tamanho, não necessariamente, mas todas as caixas com o mesmo material e de preferência etiquetada. Que aí você tem uma organização visual, né? Você consegue achar as coisas com facilidade. É muito mais interessante. Assim, isso aqui não favorece muito para o visual, né? Vocês estão vendo, mas favorece para a função. Então, por enquanto tá bom. Primeira função, depois a estética, beleza? Se for tudo junto, melhor ainda. Mas olha só, outra coisa, outro detalhe. Dá uma olhada lá para cima. O que tem aqui em cima? Madeira. Madeira pra caramba, que eu catei ao longo da minha vida inteira. Não é só essa prateleira que tem de madeira aqui, não, ó. Aqui já tem outra prateleira, mesmo esquema, ó. Bancada embaixo, prateleira em cima e tralhas, madeiras, caixas, insumos, né? Tudo que a gente tem para organizar, para guardar, para organizar a nossa oficina. Então, são duas prateleiras aqui cheias de madeira. Olha esse prateleirão aqui, ó. Cara, essa prateleira tem quase uns 2 metros de largura, tem uns 70, 80 de profundidade. É mó prateleirão, cara. Eu consegui apoiar ela dos lados, atrás, né? Dos dois lados e atrás. Então ela é muito firme. Eu boto tudo que é tipo de coisa. Você vê que tem uns pneus aqui, umas paradas nada a ver. Mas enfim, eu já fiz de tudo um pouco nessa vida. Então tem muita coisa mesmo. Outra prateleira também com um pedaço de madeira, né? Prateleirinha de pinos, muito simples, mão francesa e tal. Ripas de madeira aqui, ó, prendendo na parede. Quando a prateleira está colada na parede, eu gosto de usar ripa de madeira. Tá? Eu não uso sempre mão francesa, não. Inclusive essa aqui, ó, grandona. Essa grandona não tem nenhuma mão francesa, ela só tem ripa de madeira aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo essas duas partes cinzas? Não sei se dá pra ver muito bem. Mas é isso, tá? Você não necessariamente precisa usar a mão francesa se ela tiver um bom apoio. O que mais a gente pode ver aqui de interessante para armazenamento, ó? Já vamos ver o quadro de ferramenta, tá? Não se preocupe. Aqui, ó, como essa parte aqui é um quartinho de dependências, tem também o banheiro. E eu ocupei também o banheiro com as minhas tralhas, né? Tem uma estante aqui cheia de prateleira, com um monte de caixa, um monte de coisa. E sinceramente, você pode até estar pensando, ah, mas você tem um monte de espaço, aí é fácil. É fácil nada, cara. Queria eu não ter metade dessas tralhas aí. Isso é um negócio que a gente não consegue jogar fora, um negócio que fica perseguindo a gente. Eu nem precisava da maioria dessas coisas, mas é muito difícil jogar fora também. Tem que organizar, você não consegue pegar uma caixa dessa e jogar inteira. Você quer ver o que tem dentro da caixa, se você guarda alguma coisa, se você não guarda. Então, até nessa questão da organização, para você não ir pegando muita tralha enfim, uma coisa que eu fazia muito é: ah, que legal, isso daria uma ótima luminária. Mas você não faz aquela luminária naquele momento, você guarda para fazer depois. E é assim que você começa a juntar a tralha desnecessária. Fiz muito isso. E ao longo do tempo tive que ir me livrando das coisas. Enfim, dá uma olhadinha em como é que acaba se armazenando as coisas, ó. Olha aqui que eu falei da questão dos nichos, ó. Essa bancada eu fiz para ser a mais firme do mundo, tipo, ela é bem robusta e não só robusta, ela é fixada na parede. Então, cara, você bate nela, parece uma pedra, não mexe nada. Enfim, só uma curiosidade. Agora, embaixo dela, dá uma olhadinha, ó. Tem basicamente duas prateleiras, né? Ainda tem até uma partezinha aqui embaixo, entre a prateleira mais baixa, né? Que eu continuo guardando coisa. Então tem 3 andares aqui de coisa para guardar. Nesse primeiro andar, é um andar que eu dividi com umas madeiras verticais e uso para botar ripa, caibro, né? Tudo que é madeira que é um pouco mais longilínea, digamos assim. Um pouco mais fina, um pouco mais comprida. E eu boto nesses nichos. Para mim funciona muito bem. Tem algumas ultrapassando aqui o limite, né? Enfim, isso aí não tem jeito, vai acontecendo, mas tem que tirar daí também. Mas esse esquema aqui funciona muito para mim. Eu uso muito esse tipo de madeira, esse pedaço de madeira, né? Esse formato de madeira. Enfim, rola muito bem. E debaixo dela,
você vê que tem o quê? Tem a minha máquina de solda, que eu uso nessa bancada. Eu tenho também, ó, a minha politriz, que é uma lixadeira de disco. Estou sempre falando da lixadeira de disco. Então, uma politriz que eu uso de lixadeira de disco. Então, por que ela fica aí? Porque eu não tenho uma bancada para fixar ela, não tenho espaço suficiente para fixar ela. Então, ela fica ali de baixo. Quando eu preciso da lixadeira de disco, eu subo essa máquina para cima da bancada, ligo na tomada. Se tiver que prender com o sargento, prendo. Se não, meto bronca. Beleza? É uma máquina semi-estacionária, digamos assim. Você, né, opera ela, ou melhor, você opera essa máquina segurando um pedaço de madeira, né? Se você for usar ela como lixadeira de disco, mas ela não está fixada na bancada, né? Eu acabo usando dessa forma. E tem mais um monte de tralha, motor, um monte de coisa que nem era para estar aqui, mas são espaços que a gente acaba aproveitando também. Então, ó, nichozinho é uma ótima dica para você guardar esse formato de madeira. Bom, para quem não conhece o meu quadro de ferramentas, é esse que vocês estão vendo aí. Quando eu falei quadro de ferramenta modular, é exatamente isso aqui que eu quis dizer. Ó. Reparem que nas serras tem um mini quadro. Tá? Todas as serras são fixadas em um mini quadro. Todos os martelos são fixados em outro mini quadro. Todos os macetes, que são esses martelos de madeira, também são fixados em outro. Enfim, eu separo por seções. E essas ripas que vocês estão vendo aqui atrás é aquele negócio que a gente chama de mão amiga. A mão amiga é quando a gente consegue fazer um encaixe entre uma madeira e outra. A gente corta elas a 45 graus e a gente consegue encaixar elas uma nas outras assim, ó. Então, eu tenho liberdade para tirar um quadro de um lugar e botar no outro, né? Joga mais para cá, joga mais para lá. Vocês estão vendo, inclusive, que tem algumas gavetinhas, né? Que nem estão muito... Por exemplo, essas gavetas mais escuras aqui embaixo. Isso já foi muito improvisado, porque eu estava precisando arrumar minha oficina, eu não tinha onde botar as coisas, tinha um monte de gavetinha vazia, então eu aproveitei usando ela mesmo, saiu um pouco aqui da cor do quadro, mas de qualquer forma ajudou na organização também, beleza? Passar um pouquinho pro lado aqui, para vocês verem mais alguns detalhes. Lembra o seguinte, ó, tá reparando que todas, absolutamente todas as ferramentas saem para frente. Nenhuma ferramenta sai para cima, nenhuma. Ó, os macetes, as chaves de fenda, todas saindo para frente, chave Phillips de fenda. O que mais? As serras, arco-serra, tudo pendurado por pininho, sai para frente. Os martelos, o único que não sai para frente, vocês já vão ver, ó, esse cara também não, porque não tem nada em cima, tá? Então, isso aí já foi de propósito. É uma esmerilhadeira, né? Enfim, foi bem... como é que eu vou falar? Isso aqui foi bem específico, né? Esse tipo de acessório foi específico para essa máquina. Ali também tem uma mini prateleirinha com as minhas máquinas manuais, que está super improvisado, elas não ficam normalmente guardadas em si, mas também não estou com muito tempo para fazer um lugar específico para elas. Então, está funcionando bem por enquanto. Olha lá, bacaninha, né? O que mais? Sargentos, que eu também fiz super improvisado há pouco tempo. E olha só o esquema da mão amigo, ó. Vê se dá para reparar. Olha aqui, ó, como é que funciona, ó. Esses quadrinhos, eles estão meio que apoiados atrás dessas ripinhas. Ó, um pouco embaçada essa imagem, mas eu acho que dá pra ver o 45 aqui, não dá? 45 graus? Olha lá. Então, eu gosto muito de fazer o quadro dessa forma, um quadro modular, cara, um quadro que você tenha liberdade, né? Se eu tiver, por exemplo, se eu não estiver gostando da parte aqui de martelo, eu só preciso refazer a parte do martelo, né? Se eu não estiver gostando dessa outra, eu só preciso refazer essa outra. E por aí vai, eu não preciso refazer o meu quadro inteiro, ficar pensando, putz, mas tá tudo encaixadinho aqui, eu já passei muito por isso. Você faz um quadro, pô, mas tá bem encaixadinho aqui. Para eu botar alguma ferramenta, pô, vai virar uma confusão. E quando você tem um quadro desse jeito, você não passa por isso. Então, deixa eu só pra gente finalizar aqui mostrar a parte de elétrica bem rapidinho, beleza? Reparem só. Nesse ponto aqui, o que a gente tem? A gente tem um quadrinho. Esse aqui é o quadrinho de energia da minha oficina. Aqui tem 3 tipos de tomada. Tem a tomada trifásica, tomada bifásica e uma tomada monofásica. Então, 380, 220 e 110, 127 volts. Por que eu preciso de uma tomada trifásica? Porque eu tenho máquinas trifásicas, eu tenho máquinas que não são 220, não são 110, elas só funcionam com 3 fases, 380 mesmo. Então eu precisei fazer isso daqui, né? Quando eu desmontei minha oficina e trouxe minhas máquinas, eu precisei fazer isso aqui. Você vê que tem uma fiação bem grossa passando aqui por dentro. Então, um disjuntor para cada tomada, né? Naturalmente já faria, quando eu espeto a máquina aqui, ela já tem um disjuntor dedicado àquela máquina. Um disjuntor trifásico, bifásico, monofásico. Então, isso aí é uma estrutura mínima para mim de um espaço pequeno, né? Mas que você quer ter um conforto ali para suas máquinas, que você tenha uma diversidade boa de máquinas. Deixa eu abrir agora aqui o caminho que eu fiz nesse meu quadrinho. Reparem bem.
a gente tem o quadro aqui no centro da oficina e tem um tubo vindo para baixo e outro para cima. Na verdade, o tubo de cima tá chegando energia, tá? Vou botar o vídeo para rolar, você vai entender que ele tá vindo da onde? Lá do banheiro, ó, do banheirinho. Por que tá vindo do banheiro? Porque aqui no fundo do banheiro tem um chuveiro elétrico. Na verdade, isso foi um golpe de sorte, cara, danado. Eu tinha uma fase já chegando na minha oficina e por acaso eu tinha um chuveiro ali do lado com as outras duas fases. Né? Por que as outras duas? Porque eu precisava das 3 chegando na minha oficina. Não podia ter 2 fases só. Então, né, digamos que eu tenho 2 no chuveiro. Se a outra fase está chegando na minha oficina já fosse uma dessas 2, eu não ia adiantar, eu ia ter que puxar de outro lugar. Mas não. Tinha, digamos que a fase A chegando na minha oficina e no chuveiro tinha a fase B e a fase C. Então, cara, isso aí foi uma mão na roda para mim. Eu puxei essas outras fases, joguei no meu quadrinho, né, centralizei tudo ali e comecei a distribuir. Ó. Repare que tudo passa por dentro do tubo, organizado, bonitinho, protegido, com segurança, até chegar onde? Minhas outras máquinas. Chega aqui na máquina de solda, que puxa uma amperagem danada, então tem que ter a fiação grossa, tem que ter tomada de 20 amperes. Chega nas outras máquinas também, na minha bancadinha, ó. Chega na serra circular, chega, enfim, no esmeril ali e também nas tomadinhas. E é claro que vai para a iluminação. Então, essa iluminação, essa elétrica corre a oficina inteira. Tá certo? Ó, tem todo um esquema bonitinho aqui. Eu gosto muito de fazer esse esquema com tubo, tá? Esse aqui são tubo de alumínio, mas eu já fiz também de tubo de eletroduto, tubinho preto. Fica bonitinho também, cara. Essa não precisa fazer de alumínio, não. Fica muito bom. Enfim, essa parte aqui não seguiu para lá, mas aqui em cima também tinha uma situação de iluminação. Mas eu quero mostrar para você que é muito gostoso, muito confortável, muito mais seguro, muito bom você fazer esse tipo de coisa. Você dedicar um tempinho aí, até um dinheirinho aí para você ter uma elétrica bem pensada, para você ter uma oficina bem pensada e bem planejada. É ou não é? Beleza, vamos encerrando aqui e eu tenho um passo a passo rapidinho para mostrar para vocês. Bom, vamos lá. Um pequeno passo a passo para você começar a aplicar imediatamente. O que eu recomendo para você? Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: você vai fazer a medição do espaço de trabalho que você tem disponível para você. Então, pega a tua trena, pega teu metro, né? Você provavelmente já definiu o seu espaço e faz a medição. Outra coisa, você vai medir também as suas máquinas estacionárias, né? Serrinhas de bancada que você acabou de comprar, o que você vai comprar, ou, enfim, um desengrosso, se esse for o seu caso, ou uma furadeira de bancada, que é uma máquina até mais acessível que o desengrosso. As máquinas que você tiver, ou que você estiver planejando comprar muito em breve, você vai medir. Pô, mas eu não tenho a máquina, como é que eu vou medir? Entra no site e vê o tamanho da máquina, beleza? É importante você ter essas medidas. Outra coisa, você vai fazer uma lista, terceiro passo, né? Uma lista de todas as coisas que você vai ter que guardar. Lembra do armazenamento? Então, tudo que você tem que guardar, faz uma lista. Cara, e aí é coisa pra caramba, não se engane, tá? Não é só máquina manual e ferramenta, não. Vai ter um monte de insumo diferente, pô, parafuso, folha de lixo, é completamente diferente coisa de outra, lata de seladora, pincel, sei lá, tem muita coisa aí que você vai começar a listar para ter, beleza? Que você vai ter que organizar, que você vai ter que guardar. Depois, quarto passo, pense nos últimos projetos que você fez e o que faltou no processo. Isso é muito comum, tá? A gente tá ali naquele projeto, às vezes, não tem espaço para guardar suas coisas. Ou então, putz, eu poderia ter mais apoio aqui. Ah, minha bancada poderia ser maior. Eu poderia ter um acesso mais fácil às minhas ferramentas. Então, observe, lembre, tá? Pense um pouquinho. Ou então, vai para sua oficina, mesmo que ela não esteja organizada, faz mais alguns projetos já com a cabeça pensando dessa forma, né? Pensando em organização. E aí você vai começar a anotar uns pontos mais importantes. Pense nas atividades que você realiza na oficina. Como é que você faz? Quanto espaço que aquilo demanda de você e da sua oficina? Né? Vai ser na bancada? Vai ser no torno de bancada? O torno de bancada é a morsa, né? Aquele torninho que você apoia as coisas e corta. Eu já fiz muita coisa ali. No início, quando eu tinha pouca máquina e pouca ferramenta, cara, sei lá, 60% das coisas que eu fazia era no torno de bancada. Enfim, observe isso, aonde você vai fazer, quanto de espaço que você vai ter que ter, que tipo de suporte ou auxílio essas atividades precisam. Então, por exemplo, a serra circular manual, como eu já falei, quando você quer abrir uma peça no meio, você precisa ter 2 apoios. Não adianta você apoiar de um lado, você corta a madeira e outro pedaço, quando cortar, vai cair no chão, né? É muito complicado. Ah, pode cair no chão. Não, não pode cair no chão, porque ela vai quebrar antes de você finalizar o corte. Tá? Você vai cortando, cortando. Quando chegar no finalzinho, a madeira vai ficar frágil e vai quebrar, então vai arrebentar a tua peça. Tem que ter apoio, beleza? Sexto passo, passe as medidas para um papel ou para o computador. E aí você vai ver como é a sua melhor forma de se organizar aí. Se você não tiver tanta
sei lá, se você não gostar muito de fazer esse projeto no computador, desenha no papel, desenha em escala, né? Faz um desenho aí, pô, é mais ou menos uma escala. Por exemplo, você tem um espaço, divide ele em 10 vezes, né? As medidas em 10 vezes e joga no papel. Dá muito certo, faz a mesma coisa com as máquinas, que aí você consegue fazer o quê? Imagina, você tem uma folha, né, que vai ser o seu espaço, e você vai ter um monte de quadradinho, que vai ser as suas máquinas estacionárias, ou a sua bancada, ou um armário, ou sei lá, a prateleira, e você vai distribuindo as máquinas, distribuindo os armários, distribuindo tudo que você tem, que você vai precisar, naquele espaço. Você bota, eu gosto muito de fazer isso no computador, tá? Né? Programa no computador, então faço, pô, será que essa bancada pode ser tão grande? Eu acho que ela tem que ser menor para dar espaço para não sei o quê. E você vai na tua cabeça planejando, projetando. Ah, mesmo que você esteja fazendo no papel. Pô, tá muito grande, corta um pedaço da bancada. Tá muito pequeno, corta outro pedaço de papel para fazer outra bancada. Enfim, vai jogando com o que você tem. Mas é importante você ter essa visão que a gente passou hoje aqui para você começar a tomar as melhores decisões. Beleza? Questão de organização, questão de medida, toda aquela coisa de profundidade, altura, compatibilidade das máquinas. Pergunta: guardar madeiras assim não tem perigo de cupim? Vânia, na verdade, o perigo de cupim sempre existe, tá? Independente de como você vai guardar suas madeiras. Porque o cupim, geralmente, aliás, se você tomar bastante cuidado, o cupim vem de fora, né? O cupim não está dentro da sua casa, o cupim vem de fora. É sempre uma madeira que a gente traz, que a gente não dá, que a gente acaba dando mole e tal. E acontece muito da gente trazer, aliás, acontece muito não, desculpa, comigo, sinceramente, eu nunca tive problema de cupim. E eu já catei madeira pra caramba na minha vida. É claro que de vez em quando eu pego uma outra madeira que tem cupim, mas eu pego aquela madeira e jogo fora e o cupim não se alastra pro resto. Talvez eu tenha dado muita sorte, tá? Mas não é uma coisa que eu tenha problema muito hoje em dia com cupim. Agora, tem uma dica que é a seguinte: sempre quando você catar uma madeira na rua, né, pegou uma madeira numa caçamba, reaproveitou de não sei o que, né, que você não comprou aquela madeira da madeireira, você pode pegar um produto que se chama Gimo Cupim, com J, Gimo Cupim, e você passa nessa madeira. Na verdade, é um spray, não é que você passa assim não, tá? Como um spray de pintura. Ele tem como se fosse uma agulha para você espetar na madeira e você dá pequenas borrifadas, você injeta aquele líquido na madeira. Então, quando você pega uma madeira muito macia na rua, como pinos, por exemplo, é legal você dar uma tratada com gimo, tá? Para você evitar, né, que aquela madeira possa trazer cupim para dentro da sua oficina. Mas, sinceramente, não é uma coisa que eu costumo ter muito problema, não. Quais as medidas da sua oficina? Clécio, a minha oficina, que eu mais uso hoje em dia, que é dentro do meu apartamento, né, no quartinho de dependência, ela tem 3 metros por 2. Aliás, 3 por quase 2. É 3 por 1,95. Não é um espaço grande, mas também não é mínimo. E, cara, ele me serve muito, muito bem mesmo. Mas é isso, galera. Eu vou encerrando aqui. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado por vocês estarem aqui presentes hoje, trocando com a gente, aprendendo. É sempre muito bom. Beleza? É isso aí, galera. Um abraço. Tchau, tchau.